Muito boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu sou secretário adjunto da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. Nós estamos aqui representando o Ministério do Planejamento. Me acompanha nesse trabalho o diretor de TI, Eduardo César Soares Gomes, que está aqui com a gente. Ele vai ter uma apresentação também amanhã. E agradeço sinceramente ao Paulo Benício e à Clarissa pelo convite, por ter aberto esse espaço para a gente poder passar para vocês. Deixa eu ver se eu aprendi a mexer aqui. Essa agenda que foi proposta e foi combinada com eles. A ideia é passar para vocês um modelo ideal de integração da solução desenvolvida pela UFRN com os sistemas estruturantes do governo federal. E, para chegar a esse objetivo, a minha ideia é propor três agendas. A primeira delas, eu vou passar para vocês uma visão da estrutura organizacional do Ministério do Planejamento. Basicamente, eu vou falar sobre as unidades administrativas do Ministério e alguns grandes números do Ministério que, de alguma forma, poderão demonstrar para vocês a complexidade que é a atuação finalística do órgão e, por consequência, a complexidade que é a gente, que é da área de TI, apoiar essas atividades. Na segunda parte da apresentação, eu vou mostrar para vocês quais são os grandes sistemas estruturantes do governo federal. Obviamente, tem muita gente aqui que, acho que a grande maioria, é de servidores públicos, e vocês já devem conhecer muita coisa disso aqui, mas é uma forma de colocar dentro de uma lógica como é que funcionam os sistemas estruturantes de governo e o seu vínculo com cada unidade administrativa do Ministério. E, por último, aí sim, o objetivo maior da apresentação é propor um modelo de integração da solução SIG-UFRN com os sistemas estruturantes. Bom, então, a primeira parte da apresentação, aqui está a estrutura organizacional. Bom, nós temos aqui a Secretaria Executiva. Infelizmente, aqui eu acho que teve um problema de cores aqui, mas essa parte que ficou escura é o gabinete da ministra, e ainda bem, é a única parte que a gente não vai abordar, porque é o gabinete da ministra e todo o staff que dá apoio à atuação da titular da pasta. Essa parte de baixo, essa parte em azul, são as 8 secretarias do Ministério do Planejamento. Essa parte mais abaixo são órgãos colegiados e entidades vinculadas. E a parte o que seria no nosso notebook em verde, essa parte aqui, é a nossa Secretaria Executiva, que é, de certa forma, a atividade administrativa do Ministério e com as suas diretorias e departamentos. Então, eu vou falar primeiro da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos, a SPI. A SPI, a ideia aqui é passar rapidamente cada uma das unidades. A SPI, ela é responsável pela elaboração e execução e monitoramento do plano plurianual. E o ciclo do plano, o ciclo atual é de 2012 a 2015, sempre coincidindo para que termine no primeiro ano do mandato. Então, em 2015, se inicia a elaboração do próximo plano plurianual, porque o que está em vigência se encerra no final do ano que vem. E o plano plurianual em vigência tem 65 programas temáticos, tem 492 objetivos monitorados e 2.417 metas monitoradas. Falar um pouco da Secretaria de Orçamento Federal. Só para vocês terem uma ideia de números, rapidamente, aí são números o tamanho do nosso orçamento da União.
Esse 2.360 milhões, que é a previsão de orçamento 2014, dá pouco menos da metade do PIB do Brasil. E as unidades orçamentárias que, por exemplo, utilizam o sistema estruturante da SOF, que é a Secretaria do Orçamento Federal, são 407. Terceira secretaria, Secretaria de Assuntos Internacionais. Todo convênio e repasse de valores do exterior, com base em convênios que o governo brasileiro faz com organismos internacionais, passam pela CAIM. Então, a carteira de empréstimos internacionais atual, também apoiada por sistema, tem esses números aí. Próxima secretaria, Secretaria de Gestão Pública. Além de ter a competência de ser o órgão central de gestão pública do governo, ela também é responsável pela gestão de pessoas. E aqui eu trago números relacionados a toda a questão do RH do governo. São 1.558.000 contra-cheques mês, 7,44 bilhões de desembolso do governo para pagamento de salários, e aí alguns outros números, por exemplo, 19 mil operadores do CIAP. Obviamente eu estou falando aqui só de quem opera, inclui, altera, exclui admissão, demissão de servidores, não estou falando dos usuários, que somos todos nós, né? E recebemos pelo CIAP. E mais algumas informações. Atualmente, a maior despesa, o maior custeio de TI do Ministério do Planejamento é com o sistema de folha de pagamento, custa 70 milhões ano. A secretaria onde eu atuo, a SLTI, Secretaria de Logística e TI, eu trago também alguns grandes números. A SLTI ela é responsável pela gestão de 3 dos sistemas estruturantes de governo. O sistema de diárias e passagens, sistema de concessão de diárias e passagens, 400 milhões ano, 660 mil passagens, bilhetes emitidos, são números de 2013. Sistema de transferências voluntárias, ou SICONV, sistema de convênios, e aí tem alguns números. Além de fazer toda a gestão do sistema, a SLTI é responsável também pela capacitação dos usuários. Lembrando que, no caso do SICONV, ele extrapola o uso pelo servidor público. O convenente, muitas vezes, na maioria das vezes, não é um servidor público federal. Então, o SICONV tem como usuário o país todo. 5.500 prefeituras, 27 unidades da federação, além de outras organizações que são conveniadas com o governo federal. E o sistema de administração de serviços gerais, o CIASG, o que é mais conhecido como Comprasnet, e o nosso portal mudou de nome recentemente para Compras Governamentais, é o CIASG, que tem também aí alguns números. E, por último, a SLTI tem a competência de normatizar a TI no âmbito do governo federal. Porque a SLTI é o órgão central do CISP. O CISP, eu acho que muitos de vocês já ouviram falar, é o Sistema Orgânico de TI do governo federal. Vamos falar um pouco agora da SRT, Secretaria de Relações Trabalhistas. Entidades, a SRT é responsável por toda a negociação salarial com todos os segmentos de servidores públicos federais. Entidades sindicais atendidas, tem o número ali, 87, outras entidades, e existe uma mesa nacional de negociação permanente que foi criada em 2003, sob orientação da Organização Internacional do Trabalho, e no momento ela tem 100% dos acordos para cargos e carreiras do setor público federal assinados, atendidos. Não existe nenhuma pendência de acordo. E tudo isso também, obviamente, é apoiado por um trabalho da nossa TI lá. Nós temos um sistema e um BI que dá todo o apoio a essa estrutura da SRT. Bom, a penúltima secretaria é a Secretaria do Patrimônio da União. A SPU é a maior unidade do Ministério do Planejamento. Ela tem em torno de 300 funcionários em Brasília e mais ou menos 1.500 funcionários fora do Distrito Federal, nas 27 unidades regionais.
Imóveis administrados, imóveis da União administrados pela SPU, 550 mil, em torno de. Envolve imóveis utilizados pela União, pelo governo, imóveis cedidos para o setor privado, e o setor privado, quem utiliza, paga para utilizar, imóveis funcionais, por exemplo, e tem uma arrecadação de 850 milhões ano, número de 2013 também. Órgãos usuários dos sistemas da SPU são 7.700, e aí dois números expressivos, 300 bilhões estimados o valor do patrimônio da União, e a área administrada dá pouco menos de 1/8 do território brasileiro, que equivale a uma França mais um estado da Bahia. Por último, a Secretaria do PAC, além da SRT, é a outra secretaria que foi criada nesse governo, todo o monitoramento do Programa de Aceleração do Crescimento, na mudança do governo, do último governo, saiu da Presidência da República e veio para o Ministério do Planejamento, e aqui são números globais do PAC do último balanço realizado no primeiro quadrimestre. 989 bilhões até 2014 de previsão, são 42.200 obras monitoradas. Isso significa que todos os ministérios que conduzem obras do PAC têm que gerar informações para a CEPAC consolida a informação para poder fazer o monitoramento de todo o programa. Agora eu vou passar aqui pelas unidades que compõem a Secretaria Executiva. Talvez essa seja a área de maior interesse nosso quando a gente fala de SIG e o FRN, porque a DIRAD e a DIPLA, que é a Diretoria de Administração e a de Planejamento, e a gente colocou na mesma caixinha porque são áreas siamesas, vamos dizer assim, são o maior usuário do SIG e o FRN. É a área meio do Ministério, a área que administra o Ministério, é a área que contrata a limpeza, frota, cuida do patrimônio, faz o ponto eletrônico, etc. Tem 400 prestadores externos, 140 contratos, 250 servidores e, como eu falei, é o maior cliente de sistemas. Existe um departamento vinculado à Secretaria que tem um caráter muito mais finalístico. Ele estaria até em azul, em vez de estar em verde. É o Departamento de Gestão e Governança das Empresas Estatais. E aqui, só para vocês terem uma ideia dos números desse departamento. São 141 estatais monitoradas, 3,559 trilhões de ativos somados dessas estatais, lucro líquido 43 bilhões e o total de investimento, números também de 2013. Aí, nesse caso, também existe um sistema estruturante, eu vou dizer na frente, que faz todo o apoio a essa atividade finalística do Ministério. E ainda tem o DPEX, aí por último a gente deixou a diretoria de TI, mas tem o DPEX, Departamento de Órgãos Extintos. Quem é um pouco mais velho aqui, né, Benício? Benício saiu? Vai lembrar de algumas dessas siglas aqui. Todos os órgãos extintos são administrados por esse departamento. Então, Ministério da Reforma do Estado, Secretaria de Planejamento, Instituto que é antecessora do próprio MPOG, né? Instituto do Açúcar e do Álcool, e etc. Aí, para dar um exemplo mais específico, a Rede Ferroviária Federal, que também é um órgão extinto, só esse órgão extinto dá um trabalho para nós de rodar uma folha que não está no CIAP, de 70.700 benefícios. Na verdade, isso aí é um complemento de benefício. E além disso, tem toda, no caso da Refesa, tem toda a gestão do patrimônio dos imóveis. Quem é do interior aí como eu, vai se lembrar que existe uma estação de trem lá, na maioria dos casos, desativada. Esse imóvel pertence à União e é gerido por um sistema antigo, que está sendo reformulado pelo DPEX. Agora sim, a área de TI, e aqui a gente destacou que hoje a nossa área de TI, e essa posição da área de TI, ela viabiliza muito a evolução do nosso projeto de parceria com o FRN, de implantação do SIG, que é o posicionamento estratégico da diretoria de TI no organograma do órgão. Hoje a diretoria de TI responde diretamente à secretária executiva. Então, o Eduardo, que é o titular da área que está aqui conosco,
ele tem como hierarquia direta a secretária executiva do Ministério. Isso é uma grande conquista, que essa mudança aconteceu quando foi revisada pela última vez a estrutura do Ministério, que gerou esse organograma, foi quando a diretoria de TI passou para aquela posição. Então, nessa primeira parte, que eu acho que é a parte mais extensa aqui da minha fala, a ideia é passar para vocês a complexidade que é o funcionamento do Ministério do Planejamento, que tem, assim, de forma geral, fazer a gestão da máquina pública federal. Vocês perceberam? Bom, na segunda parte, eu vou colocar para vocês uma visão de quais são os sistemas estruturantes de governo, quais são as unidades sobre as quais eu já falei, que são gestoras desse sistema. E depois, na terceira parte, eu vou falar sobre a questão da integração do SIG com eles. Bom, eu volto aqui para o organograma para mostrar para vocês que algumas dessas unidades que eu citei são gestoras de sistemas estruturantes de governo. Então, o Departamento de Gestão e Governança das estatais é gestora de sistema estruturante, SPI, SOF, CEGEP, SLTI e SPU. São responsáveis pela gestão de grandes sistemas de governo. E aqui eu trago essas caixinhas para uma visão de quais são esses sistemas estruturantes. Nessa primeira camada, que está em bolas amarelas, eu demonstro para vocês quais são os sistemas legados de cada pilar de administração, da administração. E legados no sentido que são sistemas antigos. E existe toda uma iniciativa do governo federal de modernização desses sistemas. E, além de falar dos sistemas estruturantes geridos pelo planejamento, eu incluo aqui o SIAF. O SIAF é o Sistema de Administração Financeira, que é gerido pela Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que a gente não tem dúvida faz parte do contexto da integração do tema dessa apresentação, que é a integração dos estruturantes com o SIG e o FRN. E aqui na parte de baixo, eu coloco quais são os novos sistemas que estão sendo, ou as evoluções dos sistemas antigos, que estão sendo conduzidos pelo Ministério do Planejamento, no sentido de construir a modernização dos sistemas estruturantes. Então, no primeiro caso, a SPI, que é a Secretaria de Planejamento, e a Secretaria de Orçamento, a SOF, elas tinham dois sistemas antigos que faziam o SIGPLAN, o planejamento das ações governamentais, e o SIDOR, que era o Sistema de Orçamento Federal. Plataformas antigas. Bom, não é de hoje que é consenso no Ministério do Planejamento que esses sistemas precisavam ser modernizados. E aí se iniciou todo um trabalho em busca disso. O CIOP já é uma realidade, o CIOP já está implantado, o Orçamento Federal já é gerido, apoiado pelo CIOP, o SIDOR já está praticamente desligado e o SIGPLAN em vias de ser desligado, tem algumas bases históricas só nele. No caso da CEGEP, ela é gestora tanto do SIAP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas, que basicamente processa a folha de pagamento, como eu citei antes, e o CIORG, que é o Sistema de Órgãos. Então, o CIGEP, que é o Sistema de Gestão de Pessoas, que é muito mais do que o processamento da folha de pagamento, ele tem como meta se tornar um sistema de gestão de todos os processos do pessoal civil do governo federal. O projeto CIGEP começou mais ou menos há quase 2 anos, já há alguns módulos implantados e tem como perspectiva ainda mais uns 2 anos a 3 anos de construção. Existe uma fase importante que é a entrada do processamento da nossa folha de pagamento em paralelo. Então, a gente vai conviver aí alguns meses com o CIGEP processando a folha junto com o SIAP, que é o atual. E o novo CIORG já está implantado, o CIORG antigo já está desligado,
E o novo CIORG, que é o sistema de órgãos, ele tem como uma grande meta também, ele passar a ser a tabela única de órgãos para ser acessada por todos os sistemas em uso no governo. Então, por exemplo, hoje o CIOP que foi construído, ele tem lá dentro dele uma tabela de unidades orçamentárias, porque o CIORG antigo, que ainda não estava pronto, quer dizer, o CIORG ainda era o antigo, ele não tinha uma tabela que pudesse ser considerada uma tabela única, não tinha uma estrutura que poderia atender a todos os demais sistemas. O novo CIORG está preparado para isso. Então, cabe agora um trabalho que já está sendo conduzido, acompanhado pela SLTI, de integração dos sistemas estruturantes em geral com o novo CIORG, que terá que ser a tabela única. E depois eu vou falar no final que também tem que haver uma integração com o SIG e o FRN, para que, se tiver que criar uma tabela de órgãos no SIG, o FRN não vai se criar, vai se utilizar a tabela central de órgãos do governo. A SLTI ela tem o CIASG, como eu falei lá no início, que é o sistema de logística de governo, o sistema de serviços gerais, o sistema de concessão de diárias e passagens, e aqui as iniciativas de modernização. O CIASG, ele não necessariamente foi feito um outro sistema, mas foi conduzido um projeto de modernização do sistema. E recentemente, por exemplo, nós implantamos um novo portal de compras governamentais, até mudando o nome de Comprasnet para compras governamentais. O SCDP foi totalmente reescrito, ele era em linguagem ASP, e foi totalmente reconstruído em linguagem Java, já está implantado. E o SICONV, que é um sistema novo, que eu também citei anteriormente, é o sistema de transferências voluntárias, é um sistema que tem mais ou menos 4 anos de funcionamento, ele não existia, é um sistema novo e está ali representado dentro da modernização. Na SPU, a SPU talvez seja que esteja iniciando que iniciou mais recentemente o seu processo de modernização de sistemas. Ele tem mais ou menos, acho que uns 7 ou 8 sistemas ou base que controla separadamente, com tecnologias diferentes, os imóveis da União. O CIAPA é o principal deles, e existem outras bases. A grande iniciativa é construir uma base única de imóveis da União. Esse projeto já está em andamento, tem uma fábrica de software nos apoiando. E a segunda e mais importante iniciativa é a construção de uma estrutura de georreferenciamento para monitorar e gerenciar os imóveis da União, que é o CIAPA Geo. E aí o DEST também foi construído um novo sistema, eu exemplifico aqui, mas ele não necessariamente apesar de ser um sistema estruturante, ele a princípio não é integrável à nossa solução aqui, né? E por último, o CIAF, que não é gerido pelo planejamento, mas sim pela fazenda, mas a STN também teve uma iniciativa e construiu um novo sistema, chamado Novo CIAF, e desligou o antigo, e o novo sistema já está funcionando. E aí, então, agora eu vou para a última parte da apresentação, que é a tentativa de propor ou de desenhar um modelo ideal de integração, que a gente chama de integração horizontal e vertical, dos sistemas estruturantes com o SIG e o FRN. Aí eu trago as caixinhas aqui dos sistemas estruturantes integráveis com o SIG e o FRN, e aí para propor um modelo. Bom, aqui, esse desenho é o nosso sistema, o SIG e o FRN. E aí eu estou colocando uma nova sigla, SIG-EZ, que é o sistema SIG para órgãos do Executivo, que seria, fazendo analogia com as falas anteriores, o SIG e o FRN ficaria para as IFs, né? E o SIG-EZ seria a versão para uso da rede, do que sempre foi chamada a rede ciclo. Então, a gente teria uma integração de orçamento, do módulo de orçamento, do módulo SIG-RH, da base de órgãos e do CIPAC, com os seus respectivos, dentro dos assuntos, com seus respectivos sistemas estruturantes.
E aí, primeiro, eu desenho aqui uma integração natural de toda a solução ERP, que talvez seja a maior virtude do SIG UFRN, que é ter se construído um sistema de gestão com módulos integrados entre si. E aí a gente coloca a proposta de estruturação da integração dos módulos com os sistemas estruturantes. E por último, obviamente, eu acho que na realidade de vocês, sobretudo quem já está usando o SIG, precisa haver geração de informações financeiras contábeis para o CIAF. A gente acredita que é óbvio que é necessário criar-se integração do SIG UFRN, ou no caso o SIG EZ, com o CIAF. E por último, aí para fechar essa visão de integração, apresento aqui o último slide, que aí eu minimizo o slide anterior e coloco aqui a seguinte questão. A Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, ela é o órgão central do SISP, que é o Sistema Orgânico de TI do Governo. Esse sistema orgânico ele é composto pelas áreas de TI dos órgãos do governo, do Executivo Federal. E a SLTI vem conduzindo um trabalho de coordenação e aproximação com os líderes de TI desses órgãos, no sentido de construir uma aproximação e um caminho comum. Foi dito aqui anteriormente, a gente precisa pensar em reuso de soluções no governo. Então, existe um trabalho muito forte da SLTI nesse sentido, de tentar integrar e aproximar cada vez mais as lideranças de TI do governo federal. E com isso, então, a visão que a gente coloca como modelo ideal, visão de futuro é o Ministério do Planejamento, com toda a sua complexidade, com a complexidade das suas áreas de negócio, com a complexidade dos seus sistemas estruturantes, como eu falei. O Ministério do Planejamento, sendo o órgão central da TI do governo federal, estando à frente na integração, no trabalho que precisa ser construído, e esse trabalho já começou, de integração do SIG ou do SIG UFRN, que a gente está propondo que passe a ser um SIG do Executivo, de integração com os sistemas estruturantes, a gente acredita que, fechando aqui essa integração, essa flecha de integração, a gente acredita que será possível, numa velocidade muito maior, a gente começar a oferecer a nossa solução para órgãos que estejam entrando na rede ciclo ou que ainda não entraram, mas aí vão poder entrar porque nós vamos ter uma solução definitiva com uma versão controlada e que poderá ser utilizada por todos os órgãos da União. Eu só queria fechar dizendo que poderão surgir dúvidas a partir de agora, eu não sei como é que está a questão de perguntas, né? Mas eu queria dizer que amanhã de manhã nós temos uma nova apresentação em que a gente vai colocar mais informações, seria uma continuidade dessa questão da integração, a gente vai falar da questão da gestão da versão de referência e a questão de como vai se dar a integração, de certa forma, como vai se dar a integração com cada um dos módulos. Então, eu queria agradecer, estou encerrando, muito obrigado pela atenção de todos, eu estou às ordens para perguntas, se for o caso. Muito obrigado.